Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Bianca Almeida é atriz, bailarina, dramaturga, professora, graduada em filosofia e mestra em artes da cena, ambos pela Universidade Estadual de Campinas, doutoranda em artes cênicas na ECA USP. Olá, olá, olá! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do CPCast. Estamos aqui muito felizes em começar mais uma conversa. Meu nome é Joana Barbosa, eu sou uma das integrantes do CPECA e hoje eu vou ter o prazer e a alegria de entrevistar a Bianca Almeida, que também é pesquisadora e integrante aqui do grupo do CPECA. Bom dia, Bianca, tudo bem com você? Olá, Ju, bom dia a todo mundo. Queria agradecer por poder estar aqui, poder compartilhar com vocês, poder fazer parte do CPECA e poder dividir tanta coisa boa com tanta gente legal também. É um prazer, gente. Que legal, Bianca. Bianca, olha só, conta um pouco pra gente quem é você. Bom, é sempre um desafio falar quem a gente é, né? Bom, eu sou a Bianca Almeida, eu sou atriz, sou arte educadora, eu sou graduada em filosofia, então eu tenho uma base bastante filosófica, gosto muito de falar sobre isso. Atualmente eu tô vivendo em Ubatuba, onde eu tô terminando de escrever e desenvolver os últimos capítulos, as últimas etapas da minha tese de doutorado. Eu sou dramaturga também e tenho me dedicado hoje em dia à pedagogia. Atualmente eu tô, dentro da minha pesquisa mesmo, eu tenho buscado bases pedagógicas para conseguir continuar pesquisando, continuar atuando. Que legal, Bianca, que delícia. E olha só, Bianca, tem algum caos, alguma história que você poderia contar, dividir com a gente sobre esse teu processo de pesquisa? Sim, gente. Eu comecei eu fiz o meu mestrado, na verdade, sobre um dramaturgo que se chama Roberto Gomes. Eu fiz uma análise dramatúrgica sobre ele. Como eu falei, eu sou graduada em filosofia, mas eu sou atriz desde criança, que eu trabalho com teatro. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu imaginei que eu não fosse continuar atuando, que eu não fosse viver do teatro como eu vivo hoje, e eu fui fazer filosofia. Na metade do curso eu já comecei a sentir falta, já comecei a fazer algumas relações com o teatro e conheci a minha orientadora lá na Unicamp, que é a Larissa Neves Catalão. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Diderot, uma iniciação científica, e ela me apresentou então o Roberto Gomes, que é um dramaturgo brasileiro, ele é do Rio de Janeiro e ele tem uma dramaturgia que é considerada simbolista aqui. E isso, logo de cara, me chamou muita atenção. Quando eu li pela primeira vez o Roberto Gomes, eu estava passando por um momento de transição de relacionamento, estava num relacionamento muito difícil, estava tentando sair da filosofia, e aquilo, as peças do Roberto Gomes, me tocaram de uma forma muito inesperada, muito, extremamente inesperada. E eu acabei comprando a ideia desse autor de uma forma muito apaixonada. Como a gente já conversou aqui,
eu também sou uma pessoa muito voraz e quando eu me apaixono de corpo e alma, e essa paixão tem durado até hoje. Eu fiz uma análise dramatúrgica dele. Nessa análise, eu tinha ele como realmente um autor simbolista, eu era extremamente apaixonada por esse autor, e conforme os anos foram passando, eu fui conhecendo ele um pouco mais, fui vendo que realmente aquela paixão não era tudo aquilo, mas que eu devia alguma coisa a ele, uma vez que eu fiquei durante todo o início da minha vida acadêmica focada nesse autor e nesse fazer teatral. Como eu estudava o Diderot, eu tinha encontrado a peça O Filho Natural e tinha me soado como, olha, é isso, esse teatro de quadros, esse teatro estático, essa coisa que mostra exatamente o momento onde a reviravolta da vida acontece. Isso me foi muito preciso. E quando eu encontrei com o Roberto Gomes, eu falei, olha, tem muito de Diderot aqui. No entanto, conforme as pesquisas vão amadurecendo, a gente vai vendo que uma coisa às vezes não tem nada a ver com a outra e que, na realidade, tudo que envolvia essa pesquisa tinha mais a ver com a minha vida pessoal, com o meu processo criativo, com a minha forma de ver o teatro e me relacionar com esses textos, do que realmente uma ligação entre uma coisa e outra. E eu acabei ficando com o Roberto Gomes, acabei fazendo muitas críticas a ele depois, nunca consegui até hoje, por enquanto, colocar uma peça dele em cena, como eu já tinha ideia desde o início, e continuei o doutorado pensando no Roberto Gomes como uma pessoa que eu devia alguma coisa, uma vez que ele é um autor que está quase à margem da nossa história, fala-se muito pouco sobre ele, tem-se muito poucos estudos sobre ele. Eu falei, eu ainda preciso continuar com esse autor. E quando eu cheguei no doutorado, eu pensei, e agora? O que eu faço? O que mais eu posso fazer para um teatro que é bastante criticado, é um teatro bem verborrágico, difícil de se colocar em cena, por N questões, que daí agora eu trato elas no doutorado. Mas, concluindo, né, o que tem de interessante, eu acho, nessa pesquisa é que eu demorei muito para entender que ela partia mais de mim, que era mais da minha realidade, como eu via, do que realmente pesquisar um autor e tirar tudo que ele tem de interessante. É isso. Nossa, que jornada bonita, Bianca. Ou seja, você está contando pra gente que você teve ali na sua trajetória de pesquisa, você encontrou resoluções pessoais mesmo, né? E é muito lindo esse caminho de você entender o que é teu e o que é da pesquisa, né? Acho que isso já emenda numa pergunta que eu queria te fazer. Como você consegue perceber o que é a Bianca pessoa querendo falar e o que é a Bianca pesquisadora querendo falar? Como que você faz essa separação quando você está escrevendo? Olha, Jo, isso foi outra coisa também que agora no doutorado e compartilhando com o pessoal do CPECA tem sido muito rico. Porque quando eu fiz uma análise dramatúrgica no mestrado, uma vez que o Roberto Gomes é um autor que não é muito estudado, a minha orientação foi de vamos tentar tirar o que tem de interessante nele. Então foi o que eu fiz, foi um mestrado bastante técnico e quando eu cheguei no doutorado eu já estava numa situação, calma, eu preciso trazer o Roberto Gomes para mim e até eu perceber que o Roberto Gomes estava em mim, que era um dramaturgo que eu tinha criado, com ideias que eu tinha criado a partir do que ele foi, a partir dos textos que a gente tem publicado sobre ele, o CPECA me ajudou. Como o CPECA é um lugar onde a gente divide as nossas experiências, cada nova coisa, cada nova ideia eu levava para o pessoal e a partir das reuniões as pessoas começaram a me apontar isso. Falaram assim, mas isso é muito mais seu do que do Roberto Gomes. E será que isso não é mais interessante do que só ficar fazendo a pesquisa em cima do que já está escrito do Roberto Gomes e colocar uma interpretação sua, da sua realidade? E isso foi uma virada de chave no meu doutorado. E aí eu comecei a pensar, então, nessa criação. Como é que o conhecimento ele é criado? Essa é uma questão que muitos filósofos investigaram e continuam ainda investigando, né? Eu tenho uma base filosófica muito forte por dar aula de filosofia, por gostar muito. E aí eu
vi que o Deleuze, ele dedica quase que todo o conteúdo da obra dele a converter a filosofia no problema da criação. Ou seja, antes da gente pensar o conhecimento em si, ele se atenta na própria criação dele. Como que a gente cria? Como que o novo é possível? E aí eu poderia, durante o meu doutorado, me ater no Deleuze, nessa tentativa de explicar o que a obra desse dramaturgo causou no meu processo criativo e destacar o que de novo tem na pesquisa e que oferece de novo para o teatro. No entanto, quando eu assumo a minha pesquisa como uma pesquisa performativa, ou melhor, uma pesquisa que é guiada a partir da minha prática, e que ela se transforma cotidianamente no meu processo criativo, eu tenho isso como realmente uma virada de chave. Eu me coloco como protagonista da minha pesquisa e o Roberto Gomes como um guia, né? Como uma base, uma raiz. E isso fez com que eu tomasse essa decisão de não me aprofundar numa filosofia específica com a intenção de explicar ou enquadrar o meu processo neste ou em qualquer outro método. E o meu objetivo, então, ele se tornou, a partir dessas trocas com o pessoal do CPECA, analisar exatamente como que o meu corpo se modifica e cria, influenciado então por essa dramaturgia. Como que essa relação do meu teatro com o teatro do Roberto Gomes é capaz de criar formas novas de atuação, novos conceitos para o meu fazer teatral, mas que é meu, né? Como a gente está dizendo aqui, não é uma coisa que eu vou a intenção de forma nenhuma é inventar uma nova teoria, um novo modo de fazer teatro, mas olhar para essa minha forma de fazer teatro e ver como eu, arte educadora, passo essas informações adiante e como que é a minha forma de me relacionar com isso. Que mais? E como que isso tudo acontece no meu corpo é o que realmente importa na minha metodologia, né? E não realmente uma metodologia específica usada ou usar o Deleuze para explicar. Afinal, durante esse meu processo, durante as aulas, essas metodologias, essas formas, essas ideias, tudo isso se transforma durante os anos e eu vi se transformando diante dos meus olhos desde quando eu entrei para a graduação, que eu conheci um primeiro filósofo que me interessava a moldar o meu olhar para o teatro, até eu estar aqui 10 anos depois, quase concluindo o meu doutorado. Acho que é um pouco isso. Que legal, Bianca, que interessante tudo que você trouxe. Acho que faz a gente refletir bastante o quanto esse protagonismo, né, para nós pesquisadoras é importante, né? Porque muitas vezes a gente escolhe um referencial teórico e facilmente esse referencial pode ganhar mais destaque do que nós mesmas, né? Então é muito bonito isso que você falou. Agora, Bianca, eu queria falar um pouco com você sobre a Semana de Arte Moderna, né? A gente está tratando desse tema aqui no podcast e eu queria falar com você, perguntar para você qual é a relação que você vê da Semana de Arte Moderna com o teu trabalho e a tua pesquisa. Bem, vamos lá. A Semana de Arte Moderna, ela tem o Roberto Gomes, para deixar mais claro, né? Ele foi um dramaturgo que nasceu no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em 1892. 1892, e ele se suicidou na rua Dona Carlota, lá em Botafogo, em 1922, no dia 31 de dezembro. Então foi justamente no ano onde a Semana da Arte Moderna aconteceu. No entanto, ele era do Rio. A Semana de Arte Moderna teve um foco lá em São Paulo. Mas o que a gente consegue ter não é sabido se ele tem tido, se o Roberto Gomes teve alguma influência, se ele leu, se ele pesquisou, se ele apoiou ou não essa semana, mas ele sim é um autor precursor de várias coisas. Quando eu concluí quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, a Isa Kaufman, que foi a minha banca, ela falou, tem muito de Roberto Gomes, de Nelson Rodrigues no Roberto Gomes. E aí a gente pensou, não, é o contrário, tem muito de
Roberto Gomes e Nelson Rodrigues, porque ele veio um pouco antes. Então, de repente, ele já era um dramaturgo vanguardista, que já tinha uma cena moderna idealizada nas suas peças e que não deu tempo, porque ele se suicidou com apenas 40 anos. Então, de repente, quando ele estava atingindo uma maturidade de vanguarda mesmo, quando seu teatro estava começando a se tornar um teatro mais visto, mais pensado, ele tem uma peça que é muito parecida. Ela tem o mesmo contexto do Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, onde se pensa pela primeira vez em 2 planos, né? O Roberto Gomes já tinha feito isso anos antes. Então ele já era, de repente, um autor de vanguarda, já tinha uma modernidade nas peças dele que não deu tempo e que acabou deixando ele à margem um pouco da história do nosso teatro. E essa relação que eu faço com a Semana de 22 é que a gente perde um grande artista no ano de 1922, um artista que desiste da própria vida, né, por N motivos, e que infelizmente acaba ficando à margem da história. E eu me sinto então nesse dever de dar voz para ele dentro da minha tese de doutorado e tentar retomar as influências que esse tipo de dramaturgia pode causar na vida de outros artistas também, como acabou causando na minha. Nossa, que legal, Bianca, que legal ouvir tudo isso. Eu vou abrir agora para perguntas, né? A gente tem alguns colegas do CPECA aqui com a gente na sala, então eu queria ver se tem alguém que vai fazer alguma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Silvia. Silvia, nossa colega, está aqui também e vai fazer uma pergunta então para a Bianca. Oi, Bianca. Oi, Joana. Muito bom estar aqui com vocês. Bianca, eu acompanhei um pouco, né, nas reuniões do CPECA, o seu processo, e eu queria que você falasse só um pouquinho, que você sabe, eu tenho um carinho especial pelo personagem que você criou para a sua dissertação, que é o Bemol. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dele, né? Bem, uma pergunta é mais um tema que eu queria que você falasse. Ai, Sil, que legal. Eu gosto muito de falar sobre ele, até porque a ideia do Bemol surgiu numa conversa pelo CPECA. Vou contextualizar então um pouco. A minha ideia na minha tese de doutorado é fazer... A ideia inicial era transformar isso num conto, mas eu não sou escritora, eu nunca escrevi nenhum romance, nem nada. Eu gosto muito de escrever, mas é um grande desafio para mim. E para isso, abri essa ideia para o pessoal do CPECA, levei algumas informações. A Bemol é um nome, é um pseudônimo que o Roberto Gomes usava para escrever umas críticas teatrais em alguns jornais da época. E aí me deram essa ideia, por que não trazer o Bemol de repente como um personagem? E aí eu me coloco numa voz de Bemol, né? E o Bemol acaba virando um personagem dentro da minha tese que dialoga diretamente com o Roberto Gomes. O Bemol é a minha voz, é a minha orientação, é a minha manifestação em relação ao teatro, e o Roberto Gomes tem uma relação muito íntima, uma vez que foi ele que criou esse personagem, né? Então eu tô tentando ainda fazer essa junção, dar voz para esses dois personagens, fazer esses dois personagens dialogarem como se eu fosse realmente uma criação do próprio Roberto Gomes. E aí, nesse contexto, eu faço com que o Roberto Gomes eu mostre realmente a influência que esse dramaturgo teve desde os meus primórdios na vida acadêmica e como ele influencia ainda a minha voz no meu fazer teatral, na minha pedagogia e em tudo mais. Então, o Bemol é uma criação conjunta com o CPECA, ele surgiu dessas nossas reuniões, e eu tenho um carinho muito grande também, e tenho é a minha voz dialogando diretamente com uma criação do Roberto Gomes. Então eu espero que isso fique claro na minha tese e que seja gostoso das pessoas lerem, né? A ideia... Então, como eu não tenho bolsa, eu não tenho nenhuma bolsa no doutorado, por opção também,
por fazer a minha prática ser realmente a minha pesquisa e talvez não ter esses compromissos com a bolsa, me faz pensar no bemol diariamente dentro das salas de aula, junto com as minhas leituras, e estar com o bemol de uma forma livre, de uma forma extremamente artística, e aí isso me faz mais à vontade. E eu tenho a ideia de que terminar esse texto com as pessoas gostando desse bemol, com as pessoas lendo de uma forma fácil e entendendo que o teatro fez parte da minha vida. O Roberto Gomes narrou muita coisa da minha história, e é isso que tem de importante, e é isso que eu quero passar na minha tese. Saber que o teatro, ele não é uma coisa, e o fazer acadêmico não é uma coisa que está dissociada à nossa vida. Ele está diariamente aqui, e tudo que a gente vive diariamente, e que eu vivo como bemol e como Bianca, é o que faz do meu teatro e da minha pedagogia ser algo meu, ser algo que eu consigo, de repente, passar para os meus alunos, não como uma cópia de algo, mas como alguma coisa nova, diferente. É isso, obrigada pela pergunta, Sil. Que legal, que legal. Bianca, não sei se você percebeu, mas você traz várias possibilidades para a gente que está te ouvindo repensar, né, as formas de se fazer pesquisa, né? A forma como você traz o seu processo é muito cativante, né? É muito legal perceber o quanto você se encontrou e se desafiou e está se desafiando na sua própria pesquisa. Então eu queria te agradecer demais por você estar compartilhando aqui com a gente os seus percursos de pesquisa. E queria saber se, para finalizar, você quer falar alguma coisa, deixar algum recado, enfim, espaço aberto. Obrigada, Jo. Obrigada, Silvia. Na verdade, eu queria só agradecer, porque é um processo, como a gente disse, eu ter conseguido me desvencilhar de algumas amarras para fazer um doutorado que fosse mais leve para mim, que tivesse uma escrita um pouco mais significativa para minha trajetória como artista. Tem muito da mão do CPECA, tem muito da coragem e dos incentivos que a gente recebe nesse grupo. Eu sou muito grata ao Coutinho, que é o meu orientador, que me deixa sempre muito livre, que acredita muito nas propostas diferentes que a gente traz. Não só eu, mas acho que a maioria do pessoal que faz parte do CPECA tem pesquisas muito ricas, muito cheias de inovação e muito livres também, porque eu acho que a função da universidade não é anular, né, os egos e quem são esses artistas e o que eles têm de novo, mas de construir realmente a personalidade artística de cada um e colocar isso como a grande riqueza do nosso fazer teatral, né? Isso é o mais rico para mim. Então eu só tenho a agradecer. A pesquisa sempre é bem dura, porque a gente precisa estar nela, mas estar junto com pessoas como vocês e fazer parte de projetos como esse é sempre enriquecedor e encorajador. Então, só tenho a agradecer, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Bianca. A gente está finalizando, então, aqui mais um papo no nosso CPCast. Obrigada, Bianca. Obrigado a todos e todas que estiveram com a gente, seja para fazer perguntas ou para escutar o que a gente estava conversando por aqui. E é isso, assim a gente se despede de mais uma conversa. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Até mais. Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais.